promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os amados adolescentes. É com muita alegria que eu venho atender ao pedido do nosso irmão cooperador Alex Bueno para lecionar a vocês a aula de número 13, a contenda de Miriam e Arão. Louva a Deus pela vida dessa liderança, nosso irmão Alex, nosso irmão Bruno, nosso irmão Fábio, que tem feito um trabalho dinâmico, interativo com vocês. Nós temos acompanhado e ficamos muito felizes em ver todos eles empenhados em prol desse departamento tão importante. Louva a Deus por essa oportunidade de cunho de grande responsabilidade apresentar este conteúdo, mas me sinto muito honrado com esta oportunidade. Muito bem. Lição de número 13, a contenda de Miriam e Arão. Objetivo da lição: saber que a revolta, a insubordinação, o ciúme e a inveja trazem prejuízos que impedem o crescimento espiritual. Olha só. E o nosso ponto de partida: ninguém está imune aos ataques maldosos que podem vir até da própria família. Miriam e Arão eram irmãos mais velhos de Moisés. Durante a jornada no deserto, eles se mostraram descontentes com a liderança de Moisés. O Senhor ouviu as suas queixas ciumentas, alegando que Moisés ostentava uma posição de reconhecimento e eles não. O problema surgiu quando Moisés casou-se com uma mulher cuxita, de pele negra, e embora na verdade a causa de toda a contenda tenha sido a inveja que Miriam e Arão abrigavam no seu coração. Muito bem. Antes de a gente iniciarmos o conteúdo da nossa lição, nós precisamos conhecer os personagens que nós estaremos estudando. E quem foi Arão? Quem foi Miriam? Quem foi Moisés? Arão, ele era o irmão mais velho. Miriam, a irmã do meio. E Moisés, o caçula, o irmão mais novo. Arão, ele era sacerdote, tido como um dos líderes do povo e muito respeitado. Arão participou da negociação de Moisés com Faraó para a libertação do povo de Israel no Egito. A sua linhagem sacerdotal foi designada pelo próprio Deus. Então você vai ver que Arão, por ser o irmão mais velho, ele era um braço direito de Moisés, mesmo Moisés sendo o caçula, sendo o mais novo. Arão, ele tinha uma representatividade muito grande com o povo. Ele era respeitado, principalmente na negociação que Moisés teve com Faraó para a libertação do povo de Israel. Vocês vão se lembrar que quando Moisés, quando ele lança a vara, o cajado, e aquele cajado se transforma numa serpente, é o cajado de Arão. É a ferramenta das mãos de Arão. Então você vai ver que Arão, ele tinha uma influência muito grande com Moisés. Era uma pessoa de muita importância ao lado de Moisés. E Miriam? Miriam, ela era muito sábia, firme em seus princípios. Possuía um dom da poesia, o dom da musicalidade, além de ser uma grande profetisa. E sempre esteve ao lado de Moisés e de Arão, conduzindo o povo de Israel. Olha só. Então você vai ver que ambos eles tinham características e qualidades muito peculiares, muito distintas, mas ambos os três sempre caminhando junto ao mesmo propósito. Mas você vai entender que mesmo eles andando juntos no mesmo propósito, lá na frente, infelizmente, eles vão se corromper diante dos propósitos, né? E isso que é perigoso. O problema não é começar, o problema é terminar. Você pode começar muito bem, mas lá na frente você pode terminar mal.
Então, é isso que a lição ela vai te apresentar sobre os prejuízos que você vai ter em começar bem e terminar mal. E Moisés? Moisés quem era? Moisés ele era um levita. Nasceu numa época em que os hebreus eram mantidos escravos no Egito. E sob o temor do crescimento do povo hebreu, Faraó ordenou que toda criança do sexo masculino deveria ser sacrificada. Foi criado dentro do palácio como filho de uma das filhas de Faraó e tempos depois se tornou um grande profeta, o libertador do povo de Israel. E claro, autor dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem. Entendendo quem são os nossos personagens, partindo então para o tema-chave. Onde se iniciou esta contenda? Como propõe o título da revista, o melhor da aula, né? Moisés, quando ele vem liderando o povo durante a peregrinação no deserto, o povo começa a se fadigar com a longa jornada e começa a sentir desejos na vida antiga do Egito. Eles estão passando agora por um processo de amadurecimento no deserto. Deus estava provando aquele povo para saber aonde estava o seu coração. E diante desse momento de amadurecimento, aquele povo começa a se lembrar da vida que eles tinham no deserto, no Egito. Mesmo escravos, eles tinham cebola. Mesmo escravos, eles tinham carne. Mesmo escravos, eles tinham uma vida diferente daquela que eles estavam levando ali no deserto. Só que eles não estavam compreendendo esse processo que eles estavam ali. Deus estava tentando limpar o povo da idolatria. Deus estava tentando limpar o povo dos costumes que aborreciam a Deus. E diante de toda essa fadiga, diante de todo esse desgaste que Moisés estava sofrendo com aquele povo, reclamando e desdenhando da liderança de Moisés, Deus designa para Moisés levantar 70 profetas no meio do povo. E juntamente com Jetro, o seu sogro, criaram um sistema de governo para dividir as tarefas, pois a responsabilidade sobre as costas de Moisés era muito grande. Então Deus dá uma ordem direta a Moisés. Moisés, faça uma seleção de 70 profetas e peça para que cada um dê tarefas, delegue tarefas, para que eles possam dividir com vocês as suas funções, para não ficar sobrecarregado. Jetro, o seu sogro, lhe dá conselhos para dizer: olha, justamente que Deus ele é contigo, faça com que as pessoas trabalhem ao seu redor, te ajude nessas tarefas, porque você está sobrecarregado. Você o fardo está sendo muito grande sobre a sua vida. Então você precisa de mais pessoas para te ajudar a conduzir este povo até a terra prometida. Miriam e Arão eram personagens importantes ao lado de Moisés, e junto com Moisés liderava este povo. Ela se irritou com essa ação de Moisés. Ela achou que por como ela participava da liderança, liderando aquele povo, achava que ela deveria ter sido avisada por essa ação de Moisés. Então Miriam, ela se sentiu inconformada com aquela ação. Miriam achava que ela deveria ter sido consultada, pois também fazia parte da liderança. Se sentiu desprezada por Moisés. E Moisés, ele seguia expressamente as ordens de Deus. Por isso que ele não consultou nem a Miriam e nem a Arão. Ele apenas ouviu a voz de Deus, a sua ordem, e foi fazer conforme as orientações que Deus o passara. Muito bem. E diante disto, Moisés seguindo as ordens de Deus, Miriam, ela se irritou. E ela não tinha argumentos para ferir a Moisés. Ela não tinha argumentos para ir contra a liderança de Moisés. Mas existia um artifício que ela usou para tentar criar uma movimentação, criar
uma manifestação contra Moisés, que foi atingir ele com sua esposa. Zípora era a esposa de Moisés, ela tinha a pele negra. Zípora vem da linhagem de Ismael, o filho com Agar, de Arão com Agar, Abraão com Agar, que é muito Arão, né? Então, ela veio da linhagem de Ismael, e ela tinha pele negra, né? Então, ela era etíope, tinha uma pele diferente da pele dos hebreus. Então, Miriam usou esse artifício, usou esse preconceito que ela tinha por ela não ser parte dos hebreus, de sangue puro dos hebreus, para atingir a Moisés. Então ela vai até diante do povo e cria uma manifestação contra Moisés. E vai dizer: quem é Moisés para achar que ele é melhor do que nós? Ele nem mesmo é casado com uma mulher do nosso sangue, da nossa linhagem. Ele nem é casado com uma mulher do nosso povo. E então ali ela começa a querer atacar a Moisés, somente porque Moisés tomou uma ação que a qual ela não compreendia, que foi o próprio Deus que designou para ele aquela função. E Miriam, ela começa a criar um motim, começa a criar ali uma confusão para atacar Moisés. Moisés muito manso, Moisés calmo, ouvindo toda aquela situação, todo aquele cenário conturbado, e esperando que alguém pudesse vir ao seu encontro para poder defendê-lo. E ele esperava, acredito eu, que esperava que o próprio Arão, seu irmão mais velho, pudesse intervir e falar assim: olha, Miriam, Moisés, você está atacando Moisés. Não, nós estamos juntos nessa linha de frente, estamos juntos conduzindo esse povo. Ao invés de Arão tentar apaziguar aquela situação, ele compactuou com Miriam, que estava cheia de inveja, de ciúmes, e em vez de ele tentar apaziguar, não, ele abraçou aquela ideia de Miriam. E isso trouxe consequências. Moisés suportou tudo muito calado. Ele era manso, mas Deus, ele sempre intervém nos momentos mais críticos da nossa vida para o quê? Nos justificar. Deus, ele sempre se levanta diante de um justo, para aquele que tenta ofender, para aquele que tenta hostilizar. Deus se levanta para justificar. E diante disto, o Senhor, ele chama a Moisés, chama a Arão, chama a Miriam. E dos altos céus ele brada e manda eles ir até a tenda do encontro, a tenda do tabernáculo. E diante dos três, Deus desce até a tenda numa nuvem e grita, e chama, indaga com voz: Arão, Miriam, ouça as minhas palavras. Quando eu preciso, olha que coisa linda, quando eu preciso falar com os profetas, eu dou visões para eles, eu dou sonhos para eles, mas quando eu preciso falar com o meu servo Moisés, com ele eu falo face a face, eu tenho tete a tete com ele. Olha que coisa forte. E é interessante que ele vai dizer assim: ó, meu servo fiel. E Arão não era fiel? Miriam não era fiel? Sim. Só que vocês vão se lembrar que Arão, no momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai para ele pegar as tábuas dos 10 mandamentos, o povo tem uma necessidade muito grande de adorar algo palpável. Eles precisavam adorar algo em que eles pudessem ver, por causa do seu coração que estava voltado para a idolatria. E naquele momento Arão, ele cria um bezerro de ouro para aquele povo adorar. Então você vê que nesse momento Deus se entristece com aquela ação de Arão. E nesse momento é quando ele vai falar que Moisés é fiel, porque em todo tempo Moisés sempre mostrou um homem muito íntegro diante de Deus. E ele vai dizer que para com os outros profetas ele fala através de sonhos, outros profetas ele fala através de visões, mas com Moisés ele fala face a face.
E claramente ele vê e ouve a voz de Deus. E diante daquela tenda, Miriam, ela é castigada. Quando aquela nuvem começa a sair, quando a voz do Senhor deixa de ser ecoada diante da tenda, eles olham para Miriam e Miriam, ela se torna uma moça leprosa. Meu Deus, a pele dela começa a se tornar pálida, branca como a neve. Naquele momento, Arão, vendo que Miriam foi castigada, ele se joga diante dos pés de Moisés e pede clemência, pede perdão ao servo. Agora ele reconhece que seu irmão mais novo, ele está num poder de liderança que foi exercido pelo próprio Deus. Ele reconhece a liderança de Moisés. E ele vai dizer: Moisés, nos perdoe, interceda-nos diante de Deus. Eu peço perdão, porque ao invés de eu ter ido e como irmão mais velho, eu ter apaziguado essa situação, eu fui a favor de Miriam e agora eu vejo o castigo de Deus para com a nossa irmã. E Miriam, quando ela é castigada, e quando Arão se joga diante dos pés de Moisés pedindo clemência a Deus, a inveja se torna um descontentamento muito grande no coração de Deus. Muito grande. Miriam, ela não percebe que ela exercia um papel fundamental e importante ao lado de Moisés, assim como Arão. Mas a inveja, os ciúmes, a insubordinação a cegou e lhe trouxe prejuízos. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, adolescentes. Moisés, ele não escolheu ser um líder, mas Deus o chamou para esta função. Alguns são líderes, outros são liderados, mas todos são importantes para o reino de Deus. Não há necessidade de nós sentirmos invejas ou ciúmes do nosso irmão. Nós somos parte do mesmo corpo. A igreja, ela é um organismo vivo. Um membro necessita do outro membro para podermos compor todo o corpo de Cristo. Nada fazemos sozinho. Até porque nós não somos super-heróis. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo. O nosso irmão Bruno Rolim, ele não consegue ser líder sozinho. Ele precisa do Alex, ele precisa do Fábio, para ambos delegarem informações, delegarem ações para o crescimento deste departamento. Você vai entender que o pastor Aelso, como sendo nosso pastor presidente, ele não consegue ter uma diretoria sozinho. Ele necessita de toda uma composição de obreiros para ajudar a liderar este campo. Então você vai ver que todos nós temos a nossa importância. Você tem a sua importância. Se Deus delegou para você a função para você louvar, então louve. Louve com toda dedicação, com toda alegria, com todo o seu coração. Se Deus te designou a função, a tarefa para você pregar, então pregue a verdade, seja fiel às escrituras sagradas. Se Deus, ele te chamou para ser intercessor, então ore com fervor, ore com autoridade, mas não olhe para a função do seu irmão e tente ter a igualdade dele. Não queira ter inveja do que ele faz, porque cada um de nós temos o nosso espaço, cada um de nós temos a nossa importância. Existe uma justiça divina, somos todos irmãos iguais diante de Deus, mas se o nosso Pai precisar nos castigar para aprendermos, ele vai nos corrigir. E o castigo do nosso irmão servirá como exemplo para que não façamos iguais e não temos as mesmas atitudes. Então não podemos ter a mesma ação que Miriam e não podemos ter a mesma ação que Arão. Arão foi omisso, ele poderia ter ido a favor de Moisés. Miriam, sem poder compreender o chamado de Moisés, quis tentar atingi-lo, talvez por alguma se a inveja, o egoísmo dela, da parte dela, né? Então que sejamos como
possamos compreender que as nossas más ações só vai nos prejudicar, tá? Que possamos ter ações diferentes. A minha esposa, ela é evangelista no Madureira, evangelista Vanilda, o qual nós estamos ali no Sagrado Coração, pastoreando a igreja. Eu nunca posso ter inveja da minha esposa. Eu nunca posso ter inveja do dom, do talento que Deus designou a ela, porque eu tenho o meu próprio talento também. Eu sou importante, eu faço parte deste corpo. Eu nunca posso tentar apagar o ministério dela. Eu nunca posso tentar ferir o ministério dela. Porque se eu for tentar fazer algo contra ela, mesmo ela sendo minha esposa, antes disso, ela é filha de Deus. Ela é filha do meu pai. Então, se eu fizer algo contra ela, o pai dela, que posteriormente é o meu pai, vai criar uma justiça divina para tentar me punir. E você vai dizer assim: nossa, que Deus vingativo é o nosso Deus. Não, Ele é pai. Porventura um filho, se fizer algo de errado contra os seus princípios, o seu pai vai te corrigir. Se o teu pai dizer para você: filho, eu não quero que você cometa essa ação, e você cometer, ele com certeza vai te deixar de castigo, ou ele vai te dar uma bronca, ou ele vai dizer algo para tentar impor a autoridade que ele tem sobre você. É isso que vai acontecer conosco, é isso que vai acontecer com o nosso pai. Então nós trabalhamos de forma unânime, nós temos que trabalhar conjunto, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos todos nós nos unirmos em prol do reino, alcançar as virtudes, as bênçãos do Senhor. Nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor e entender que cada um tem o seu propósito. Deus, ele tem os seus planos para cada um de nós. Se o projeto de Deus para a sua vida é louvar, então louve. Não queira ter inveja daquele que prega. Se Deus trouxe um projeto para ser liderado, então lidere. Se é para você ser subordinado, então que seja subordinado, mas que faça isso com muita seriedade. Que você seja o melhor subordinado. Que você possa fazer as funções que são delegadas a você com tamanha maestria. Mas não com soberba, nem com inveja, nem queira menosprezar e nem queira atacar aquele que está te liderando. Tome muito cuidado. Esta é a mensagem de maior afinco para os nossos corações. Para mim, todas as vezes quando eu estou estudando a palavra do Senhor, primeiro ela vem para mim. Eu faço uma autoanálise de mim mesmo para saber aonde é que eu estou pecando, aonde é que essa palavra me serve, aonde essa palavra me cabe, para depois então eu poder propagar para vocês. Amém? Que Deus abençoe, muito obrigado, que mais uma vez por essa honrosa participação. Tentei ser o mais objetivo possível, tentei sintetizar de forma mais compacta essa história. Essa história ela é muito longa, mas ela é muito importante para os nossos dias e para a nossa vida. Que não possamos ter contenda com os nossos irmãos, mesmo diante das funções e dos propósitos de cada um, porque Deus, ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe, um grande abraço, fique com Jesus, espero que vocês possam ter aprendido com esta videoaula e que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor em cada coração. Amém? Um grande abraço, fique com Jesus e até a próxima. Nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus.